É Daqui no Ar, mais uma vez, eu aqui, você aí. Nós juntos fazemos esse programa, esse podcast semanal, onde nós trazemos pessoas que fazem e acontecem em Indaiatuba, para a nossa cidade, com a nossa cidade. Enfim, Indaiatuba é essa cidade pujante que está em todos os lugares como uma das melhores do Brasil para se viver e uma ótima oportunidade para se fazer negócio. Falando em negócio, BNI Business Network International é o nosso patrocinador oficial. Você que é um empresário, um pequeno empresário, um microempresário, tem muito espaço para crescer, quer crescer, venha nos conhecer. BNI Barbera, informação. Depois é só entrar em contato, dar um cliquezinho aqui embaixo, pedir para a gente entrar em contato. Será um prazer recebê-lo em uma das nossas reuniões. E eu tenho aqui hoje uma pessoa fantástica que fala e vai contar para a gente que mais do que ela fala, ela tem uma escola que ensina a falar, que ensina a se posicionar. Luiziane Cornazieri. Corazari. Olha, isso é muito Z, fica muito tranquilo, Z. Jair. E também tem um pouquinho de idade aqui, se não leva a sério não, mas vamos lá. Luiziane, prazer em recebê-la. Você pode perceber que isso aqui é bem descontraído, não tem muita formalidade. E eu gostaria de saber um pouco mais do teu trabalho. Conta pra gente o que você faz. Muito legal. Primeiro, muito obrigada, Jair, pela oportunidade. Nós temos uma grande missão, que é empoderar as pessoas da arte de falar bem. Então, eu sou a proprietária da unidade Vox2U de Indaiatuba. A Vox2U é uma rede de escolas, a maior da América Latina. Já treinamos mais de 40 mil pessoas e hoje estou à frente do projeto aqui em Indaiatuba. E o objetivo é trazer ferramentas, técnicas, estratégias para que quem usa a comunicação no seu dia a dia consiga exercer as suas atividades, vender os seus produtos e serviços de uma forma mais eficaz, eficiente e encantadora. Acima de tudo, a gente precisa encantar o nosso cliente, a nossa audiência. Então, a nossa missão é ensinar de uma forma muito humanizada, muito leve, divertida, descontraída, como destravar a comunicação. Pois é, comunicação é tudo, né? Já diria o velho guerreiro, né? Abelardo Barbosa, o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. E ele dizia isso há uns 50 e 60 anos atrás e nunca foi tão atual essa frase. Sim, exatamente. Em tempos de caos que estamos vivenciando no sentido de adaptação às novas rotinas, tudo é diferente depois da pandemia. Então, o que eu observo é que as pessoas hoje em dia não têm tempo, não têm paciência, não têm disposição e não têm estratégia para fazer as coisas. E por isso a comunicação ficou tão importante, porque no final das contas, todos somos pessoas. Cliente é pessoa, filho é pessoa, esposo é pessoa, namorado é pessoa, fornecedor é pessoa, parceiro de negócio é pessoa. E a comunicação é uma ferramenta para a gente se conectar com as pessoas. Então, tão importante quanto ter um bom produto ou serviço é o como a gente comunica isso. Agregar valor através da comunicação, da receptividade. O network profissional. Network profissional. Que é tão fantástico, né, no BNI, que eu também sou membro do BNI. É tão importante em tempos de mudanças, onde a gente tem que se adiantar. Fazer uma escutativa, fazer um levantamento de necessidades, e seja para um objetivo de uma reunião profissional ou qualquer tipo de reunião que a gente vai fazer. E nós não aprendemos a falar bem em público. Por isso que é um tema que me encantou e decidi investir em empreender, né, aqui na cidade, porque eu não encontrei uma escola tão boa quanto a Vox aqui em Indaiatuba. E fui para São Paulo fazer o curso. Fiz uma versão online e fui em São Paulo. Falei, não, Indaiatuba tem que ter uma escola como essa. E você falou uma das coisas que eu acho muito interessante, e nós já conversamos sobre isso, que é a questão da escuta. Mais tão importante quanto saber falar, saber se portar diante de alguém, é principalmente saber escutar alguém. Isso. A comunicação é uma via de mão dupla, né? É como eu me comunico com o outro. Trago o meu mundo mental, meu ponto de vista, as minhas ideias, as minhas recomendações. Por que me escolher e não escolher o outro? Tudo isso depende de eu me conectar. Como é que eu vou me conectar? Escutando, prestando atenção, contato visual genuíno, prender a atenção
no que o outro está falando, ouvir sem o julgamento e conseguir interagir. Então, agora eu vou responder e não reagir. Então, ter uma fala com abertura, espontânea e que gere esse interesse, né? Então, Sim. como é que a gente pode, por exemplo, gerar o interesse do nosso interlocutor? Perguntas de interação. Perfeito. Você tentar chegar num ambiente, se ambientar e se colocar nesse ambiente através dessa reciprocidade, que é como é que eu vou chegar no meu interlocutor aqui? É fazendo uma pergunta e às vezes é uma coisa tão sutil, tão boba que não se percebe. Sim, olha só, vou deixar uma dica de ouro aqui, hein? Para membros do BNI e todos que assistem o seu programa, a sua audiência. Todos nós, seres humanos, precisamos e gostamos de ter atenção. Então, nossa, é uma pessoa nova. Como é que eu posso me demonstrar interessante para essa pessoa e realmente estabelecer um contato verdadeiro, genuíno? Faça perguntas sobre ela, sobre os negócios dela. E também elogios genuínos e verdadeiros. Sim. Por exemplo, maravilhoso esse estúdio. Muito obrigado pela oportunidade, eu estou muito feliz. Isso tudo é verdade, gera em você sentimentos positivos, que aumentam o nosso tempo de interação. Gera uma afinidade. A conexão. Isso, que amplia o nosso network e a possibilidade de fazer negócios. Você sabe que um dos grandes mestres que eu tenho e tive o prazer de reencontrá-lo é o Eduardo Santana, que é o diretor executivo do BNI. E eu passo horas com ele, às vezes 2, 3 vezes por semana, a gente está sempre se reunindo, se falando. E ele tem essa expertise, né, do network e dessa questão da empatia, de como se colocar, chamar as pessoas. Ele consegue, através dessa técnica de fazer a pergunta, de elogiar, sensacional. Sim. Maravilhoso. Olha, gratidão, são palavras, na verdade, que demonstram realmente essa disposição da pessoa estar naquele momento com aquela outra pessoa, com aquele interlocutor. Sim, e aí fica gostoso. Sim. A gente se torna diferente. Então, muitos ganhos quando a gente tem uma comunicação eficaz, que ela é intencional, Jair. Sim. Olha só, eu acho que uma das coisas que eu aprendi mais cedo na minha carreira, que eu já vou fazer 43 anos, né? Trabalhei 15 anos como funcionária em uma grande empresa. E eu sempre observava e eu percebia que esse relacionamento interpessoal tinha pessoas que tinham facilidade. E por um breve período de tempo, eu achava que era um dom. Não é um dom. Falar bem em público, ter excelentes relacionamentos, é possível a gente treinar e desenvolver. E a partir disso, fui estudar, fui buscar e conseguir desenvolver, e é uma habilidade que não termina nunca. Porque cada papel da nossa vida, a gente vai precisar de novas estratégias, de mais repertório. E isso que a gente ensina na Vox. Ai, nossa, olha, mas eu já terminei o curso, por onde eu posso seguir? A gente tem conteúdos na nossa página, a gente indica livros, e nada melhor do que praticar. Como é que a gente fica excelente de fazer network? Praticando. Fazendo network. Como é que eu vou Exatamente. destravar para falar em público? Falando em público. Aprende a técnica e se expõe. Por isso que o nosso treinamento é transformacional, porque ele é prático. Uma das coisas que eu ouvi essa semana foi que eu não sou ligado a futebol, gente, mas eu sei do Cristiano Ronaldo, ele jogava num determinado time, que eu também não vou lembrar qual é, e um outro jogador foi convidado para jogar, então ele foi lá pro estádio, não sei se já foi para assinar contrato, mas ele foi marcado com ele 7 horas num determinado estádio, né, para estar com o técnico e tudo mais. Ele chegou 10 para 7, ele falou, vou chegar um pouco antes, porque eu tenho que estar lá no horário, né? E europeu não é como o brasileiro, que você marca 7 horas, chega às 7h30 e acha que está no horário, né? E ele chegou 10 para 7, o Cristiano Ronaldo já estava chutando bolas ao gol, já fazia algum tempo. Quer dizer, eu me lembro da Hortência, quando ela, a rainha do basquete e tal, a Hortência terminava um jogo, ela continuava na quadra por muito tempo ainda fazendo os arremessos. Sim. Por que eles eram bons do que faziam? Porque não paravam de treinar. Exatamente. A nossa espiral evolutiva, ela é infinita.
Então, ler bons livros, estar em contato com as pessoas, conhecer as notícias, acompanhar aquilo que faz sentido para a sua vida também contribui com a sua comunicação. E ter esse foco intencional. Então, não, olha, eu não sou uma pessoa inibida, mas também não vou dar palestra. Será que eu preciso? Todos precisamos. Todo mundo não precisa. É, Jair? Eu mesmo tenho os meus gigantes que me atormentam quando eu tenho que fazer um trabalho assim, quando eu tenho que me colocar em público. E olha, eu faço cerimonial, eu estou aqui falando na TV, já fiz programa de televisão, mas eu sempre tenho um certo grau de dificuldade, um certo grau de receio quando eu vou fazer algum tipo de apresentação. É muito difícil as pessoas me verem nas redes sociais fazendo, a não ser aqui, claro, que nós estamos no estúdio, mas se depender de eu pegar o meu celular e começar a fazer live, coisa e tal, eu não faço. Eu já tentei, mas eu não me senti confortável. Não sei por quê. Mas eu trabalho em rádio, eu trabalho em televisão, né? Sim. São coisas que a gente vai trabalhando, lapidando durante a vida para chegar num denominador comum. Sim. E quando a gente se coloca numa posição de o que eu sei pode ajudar alguém, muda tudo. Então, para quem está ouvindo a gente, né, o seu produto, o seu serviço, aquilo que você sabe, com certeza pode tornar a vida de alguém melhor, mais leve, mais rentável, mais gostosa, mais divertida, mais alegre. Só que se você não manifestar isso aqui fora, vai ficar só na sua mente. Então, eu gosto muito, eu não sou religiosa, mas eu adoro ler as escrituras e refletir a parábola dos talentos, né? Sim. Qual talento você recebeu para essa vida? O meu, por exemplo, é falar. Eu adoro falar. E defini que o meu projeto, né, de agora para frente é ensinar a arte das pessoas falarem bem, ter voz ativa. E você? Qual que é o seu talento? E para tudo a gente vai precisar de pessoas. Então, quem lida com pessoas precisa sim conhecer, pensar sobre isso, se observar, e olha só, é amorosamente, não é com autocrítica negativa, mas com um interesse genuíno de evoluir, de melhorar. E aos poucos e com técnica, a gente destrava a comunicação. Uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção, eu fiz um treinamento, acho que foi em janeiro, fevereiro, não me lembro agora, foi em janeiro, com um rapaz, ele também trabalha muito com comportamento humano e tal. E quando ele ia falar alguma coisa que era desagradável, ele falava assim, gente, é com muito amor que eu vou dizer pra você tal coisa. Sim. Então quando ele vinha, é com muito amor, fala, bom, vem bronca. E batata. Ele estava chamando a atenção por alguma coisa negativa, alguma coisa que não estava de acordo, né? E eu falei assim, eu vou começar a adotar isso, é com muito amor que eu quero dizer pra você. Sim. Entendeu? Então tem coisas, né? E eu contei, inclusive, para Luiziane, que hoje pela manhã eu fui resolver um problema com uma operadora e eu fiquei tão irritado, tão nervoso, porque é uma novela que não tem fim se você tentar resolver isso por telefone. E eu fui pessoalmente na loja e fui pisando duro e mascando marimbondo, sabe, de raiva. Falei, puxa, porque na minha cabeça eu fui já trabalhando a dificuldade que eu ia ter para resolver o problema. E eu entrei na loja, eu pus o pé na loja, a mocinha falou assim, eu posso lhe ajudar? Pode, você pode. Só pelo pode, você pode. Eu falei, nossa, menos Batista, calma Saraiva. Né? A moça não tem culpa que você está nervoso, que a empresa dela mancou com você. A supervisora já entrou e já tentou quebrar o gelo. Aí eu respirei fundo, falei, não, agora calma, vamos explicar. Eu sentei, respirei, falei assim, vou começar do começo. Aí eu fui. Mas a menina ficou totalmente abatinada do pode, você pode. Então é essa questão que você estava falando muito do jeito, da fisionomia, da expressão, do tom de voz, da forma como você coloca a voz, é o que impacta. Sim. O como a gente fala é mais importante do que o que a gente fala. Às vezes, que cara eu falo, que tom eu coloco na minha voz. É a mesma coisa que chegar uma pessoa e falar assim, palhaço, você é um palhaço. A outra coisa chega e fala assim, você é um palhaço. É sobre isso. Olha a diferença. Falei a mesma coisa, né? Mas a segunda vez foi extremamente ofensiva. Exato. Né? Então, ter esse cuidado, se auto-observar, a auto-observação amorosa e a vontade
de se comunicar melhor, vai trazendo pra gente essa consciência. E olha, não sofra, tem técnica, tem estratégias. A Vox já existe há mais de 10 anos. E se me transformou e transformou mais de 40 mil pessoas, pode te ajudar também. Então, convido a todos a seguir as nossas redes sociais. Lá tem muita dica pro dia a dia. Porque a gente tem muita crença limitante de quem precisa se comunicar. Ah, mas eu não vou ser palestrante, eu nem faço tanta reunião. Olha só, todo mundo é pessoa. Então, os nossos maiores desafios estão ligados à comunicação. Relacionamento interpessoal, conflitos, guerras. Por que acontece? Comunicação. Né? O problema de um mal entendido. O que é um mal entendido? É uma comunicação com ruído que for mal interpretada. E aquela frase, né? Você não entendeu o que eu quis dizer. Olha que agressivo que é isso. Você não entendeu. Quer dizer assim, você é o ignorante. Isso. Quando, na verdade, o ignorante sou eu que não soube passar a mensagem. Isso. É tarefa, responsabilidade de quem comunica ser entendido. Checar o entendimento, fazer uma escutativa, fazer uma pergunta para checar esse entendimento. E aí a vida começa a ficar mais leve. Você pode falar qualquer coisa com amor. É com amor que eu vou dizer para você isso. Isso. E porque olha só. Aquilo que nos mantém na zona de conforto não faz a gente evoluir. É verdade. Aquele que te fala algo difícil para você olhar para isso, colocar luz nessa sombra, te ajuda a melhorar. É a técnica que a gente ensina na Vox de feedback. Feedback não é crítica. Feedback é uma contribuição para que o outro melhore. Então, lá na nossa aula, a gente dá feedback. Aonde colocar a mão. Então, eu diria, Jair, observa um pouco mais a sua dicção, como você pronuncia algumas palavras. O tom da sua voz, ele é potente. Então, calibra ele, modula antes de começar a fala, por exemplo, tá? E N outros feedbacks que são dicas, não é crítica, dica construtiva. Com amor. Com amor. Legal. Luiziane, agora conta um pouquinho de você. Como é que você chegou na Vox? Nossa, o que você fazia antes? Olha só, eu sou engenheira eletricista de formação. Trabalhei por 15 anos na Bosch como especialista de sistemas elétricos veiculares para reposição automotiva. Nossa, que nomão, Você quer ver? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma filha, engenheira mecânica, olha que foi estagiária na Bosch. Que bacana. E depois ela falou assim, pai, você é engenheira civil. Mas falei, outra faculdade? Esse negócio de lidar com carro, com muito homem no departamento, não é para mim. E por lidar com muitos homens, imagine, eu fui a primeira engenheira a ser contratada no meu departamento. E eu fui contratada porque eu já tinha uma fluência na voz, né, na fala. Meu primeiro trabalho foi vendedora de varejo, trabalhei no shopping em Iguatemi de Campinas por 5 anos. Olha isso. E eu amava o contato com as pessoas. E eu vendia muito bem porque eu sempre estava nessa posição de ajudar. E eu fui para minha profissão, né, de engenheira com esse mesmo olhar. E as atividades, né, as tarefas que eu fazia que mais me realizava, sabe quais eram? Não. Treinar pessoas. Tá. Fazer palestra para mecânicos eletricistas, integrar o novo estagiário, receber a nova pessoa, falar com as pessoas. E aí, aos poucos, a gente vai crescendo na empresa, eu subi de vários cargos, até que eu me tornei mãe, quando eu tinha 36 anos, e o meu filho nasceu com necessidades especiais. E eu tive que tomar uma decisão muito importante, Jair. Ou eu teria sucesso na minha carreira profissional... Ou como mãe. Ou como mãe. E eu escolhi ter sucesso na minha carreira de mãe. E me dediquei, nos 2, 3 primeiros anos, exclusivamente ao Ian. E eu percebi que eu não sabia me comunicar. Eu só sabia me comunicar com adulto. E ele me trouxe essa clareza de que eu precisava melhorar a minha comunicação. Ser mais didática, conseguir explicar de uma forma mais fácil, mais acessível. E aí, buscando melhorar a minha oratória, eu conheci a Vox2U e recebi o convite para ser franqueada. Quando eu conheci o projeto, que é um ensino, é uma educação humanizada, e ensina a se comunicar bem, de uma forma que destrava, porque empodera a pessoa dela mesma, fortalece a gente como ser humano, e ainda ensina a falar muito bem a como ter uma oratória, eu decidi investir e abri a escola bem no ano que fechamos para a pandemia. Por isso que a Vox ainda
não está tão conhecida aqui, porque a gente ficou praticamente 2 anos fechados. E estou amando empreender. É uma carreira totalmente diferente do que ser funcionária, né, de uma grande empresa. É um desafio por dia. É um leão por dia, Isso. na unha. Então, não, né? É um leão por hora. É. Mas é maravilhoso porque a gente cresce, a gente tem essa relação, essa expansão de contato com as pessoas. Eu, sinceramente, me encontrei. Hoje eu sou uma mulher realizada. Maravilha. Como diria meu pai, ser empreendedor no Brasil é querer matar. É pior do que matar jacaré a beliscão. Olha isso. Eu acho meio Nossa difícil. Senhora. Meio difícil matar jacaré a beliscão, mas vamos lá. Mas você não é daqui de Indaiatuba, você veio pra cá. Sim. Como é que você veio parar em Indaiatuba? Quando meu filho nasceu, e na época meu esposo, mudamos para Indaiatuba para ter ajuda com o Ian e buscando qualidade de vida. Então nós compramos uma chácara aqui, viemos, mas quando o Ian nasceu e a gente percebeu que ele ia precisar de tantos cuidados, os planos mudaram, né? Mas estou em Indaiatuba desde 2015. Então já sou Indaiatubana, já é com Indaiatubana. certeza. Aqui cheguei, daqui não saio. Eu sempre falo que quem bebe dessa água daqui não sai. Não tem jeito, né? Não tem como. Sim. Contatos, como as pessoas vão fazer para seguir você, porque você falou sigam nas redes sociais, mas não disse como. Sim. Siga a gente no Instagram. Vox2You é VOX2YOU.Indaiatuba no Instagram e no Facebook ou no WhatsApp. Também temos o Liga atendimento 19 97 124 0809. Repita. 19 97 124 0809. Será uma honra receber você e toda a sua audiência para fazer uma aula experimental gratuita. Farei Vem com ser prazer, Vox. com certeza. Luiziane, gratidão pela sua participação. Foi fantástico ter você aqui e um aprendizado. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante, né, para todos nós. Com certeza. Muito obrigado pelo seu espaço aqui. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Obrigado, eu agradeço. Muito obrigada. Você aí de casa, foi mais uma vez um prazer, uma gratidão enorme estarmos juntos por mais essa oportunidade. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Como eu já disse, se você é um empresário, um empreendedor, quer conhecer uma forma fantástica de fazer negócios através de um network organizado, profissional, venha conhecer o BNI. Nós somos uma instituição presente em mais de 76 países. E se é bom para países tão grandes como o Canadá, ou desenvolvidos, né? Canadá, Japão, Estados Unidos, porque não seria para você, no seu negócio aqui no Brasil. Fiquem com Deus, muita paz e até o nosso próximo É Daqui.